Olá pessoal, meu nome é William, sou discente das Faculdades Integradas de Jaú, tenho como orientador o professor Dr. Ademir Testa Júnior e venho apresentar meu trabalho que tem como título Atividades Físicas e Comportamento Sedentário em Crianças e Adolescentes durante a pandemia da Covid-19. Devido ao isolamento social que foi adotado por conta da pandemia da Covid-19, houve um fortalecimento das barreiras para a prática de atividades físicas por crianças e adolescentes. Uma dessas barreiras é que as crianças preferem realizar outras atividades que não sejam atividades físicas. E essas atividades, que são como assistir TV, jogar videogame, utilizar o computador, podem ser fatores determinantes para que essas crianças prefiram estas, ao invés de atividades físicas. Por conta disso, um estudo de Silva nos mostra que houve uma redução de 54% no nível de atividades físicas escolares em comparação ao período anterior à pandemia. Então, no período da pandemia que estamos vivendo, houve uma redução no nível de atividades físicas, um aumento do sedentarismo por conta dos escolares. E, portanto, o objetivo desse estudo foi identificar e descrever as atividades físicas e o comportamento sedentário em crianças e adolescentes durante a pandemia da Covid-19. Bom, então, os participantes se resumem a 88 crianças e adolescentes de 10 a 17 anos, todos escolares. Foi aplicado a eles o IPAC, o Questionário Internacional de Atividade Física, em sua versão curta, o IPAC de Matsudo, que é um questionário que tem como objetivo estimar o tempo semanal gasto em atividades físicas de diferentes intensidades. E junto ao IPAC foi também colocado questões relacionadas ao dia a dia dessas crianças e adolescentes. Questões que estipulam o tempo gasto em atividades que a criança faça no seu cotidiano, que as crianças e adolescentes fazem no dia a dia. Então foi pego o IPAC em sua versão curta, juntamente com essas atividades que as crianças fazem no dia a dia, que são jogar videogame, usar o computador, assistir TV, e também a participação das crianças e adolescentes em escolas de esporte. Foi juntado os dois e montado um questionário que foi aplicado por meio do Google Forms. Esse questionário foi aplicado durante aulas de educação física, durante as aulas de educação física dessas crianças e adolescentes. Como está sendo no ensino remoto, foi enviado para eles o link do questionário por meio do chat da plataforma em que era realizadas as aulas. E como resultados, a gente pode ver que o gráfico 1 nos mostra o percentual de participantes que possuem a TV em suas casas. A gente vê que 100% dos participantes possuem TV em casa. Dos 88, 100% possuem TV em casa. Em seguida, a gente vê aqui que o gráfico 2 nos mostra que o percentual dos participantes e o tempo gasto assistindo TV. Então, dos 100% lá, dos 88 participantes, 33% assistem TV de 30 minutos a 1 hora. E a gente vê também que de 1 hora a 1 hora e meia, 20% dos participantes, 20,5%. E é seguido por nenhum. Por mais que todos tenham TV, 100%, a gente vê que 19,3% opta por não assistir TV. Seguido, a gente vê aqui o percentual de participantes e o tempo gasto usando o computador. A gente vê que 43,2% dos participantes não utilizam o computador, não fazem uso do aparelho. E 33% fazem uso por mais de 2 horas. Então fica nesses dois extremos, Ou utiliza, ou não utiliza, ou utiliza por mais de 2 horas. E a gente vê um meio termo aqui entre meia hora a 1 hora, 1 hora a 1 hora e meia e 1 hora e meia a 2 horas. Seguindo, a gente vê o percentual dos participantes e o tempo gasto jogando videogame. Então a gente vê aqui que 56,8% dos participantes não jogam videogame. E a gente vê também que 15,9% dos participantes jogam por mais de 2 horas. A gente tem próximo aqui, ao número dos que jogam mais de 2 horas, 13,6% que jogam de 1 hora a 1 hora e 30 minutos. Seguindo, a gente tem aqui o gráfico que nos mostra o percentual de participantes que participam de escolas de esporte. A gente vê que 63,6% não participam de escolas de esporte.
seguindo, a gente vai para as respostas, né, para os resultados em relação ao IPAC. A gente vê aqui que 39,9%, 39,8% dos participantes caminham de 1 a 3 dias na semana por pelo menos 10 minutos contínuos, seguido de 33% não caminham por pelo menos 10 minutos contínuos durante a semana. Em relação aos participantes que realizam por pelo menos 10 minutos contínuos atividades consideradas moderadas, que são atividades como nadar, pedalar leve na bicicleta, fazer ginástica aeróbica leve. Os participantes que realizaram, né, na última semana atividades consideradas moderadas por pelo menos 10 minutos contínuos, a maioria, grande parte, 45,5%, de 1 a 3 dias na semana, seguido por nenhum, 25%. 25% não realizou atividades consideradas moderadas por pelo menos 10 minutos contínuos na última semana. E a gente tem aqui as atividades consideradas vigorosas, que são atividades como jogar futebol, jogar basquete, correr. Essas atividades consideradas vigorosas, a gente tem um alto número aqui, 47,7% dos participantes não realizaram durante a última semana nenhuma atividade considerada vigorosa. A gente vê seguido aqui 35,2% de 1 a 3 dias na semana. Bom, podemos concluir com esses resultados que, apesar de todas as crianças e adolescentes afirmarem possuir TV, 100% dos participantes, os 88 participantes, afirmam possuir TV, a utilização desses aparelhos ocorre poucas horas ao dia, fora os que optam por não assistir, né, por não utilizar a TV. E dos participantes, quando fazem uso do computador do videogame, utilizam por mais de 2 horas. A gente vê ali que ficam nos extremos. Ou o participante não utiliza o computador ou o videogame, ou quando utiliza por mais de 2 horas. E dentre as atividades físicas, eles optam por realizar apenas de 1 a 3 dias por semana. Então, de 1 a 3 dias por semana, e as que mais realizam são de caráter moderado. A gente viu lá que as atividades de caráter moderado, comparada às da caminhada e a de caráter vigoroso, é a que mais se destaca durante esse período, de 1 a 3 dias na semana. Contudo, a gente pode concluir que, no geral, o sedentarismo se torna relevante, já que a maioria das crianças não participa de aulas em escolas de esporte, não caminha ou faz atividades físicas moderadas ou rigorosas.